Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes dessa quarta-feira, 1º de maio de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. E começamos o nosso giro falando de basquete. O Campinas derrotou Catanduva por 65-49 ontem à noite no ginásio Tênis Clube. A destaque do jogo foi a pivô Licinara, que marcou 15 pontos. A vitória colocou fim ao incômodo jejum de 4 jogos sem vencer dentro de casa. O resultado levou Campinas à 4ª colocação com 20 pontos em 13 partidas. As campineiras voltam à quadra na próxima sexta-feira, às 9 da noite, contra o Corinthians no Tênis Clube. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Augusto Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio Nascimento? Grande abraço para você e para todos que acompanham o CBN Esportes desta quarta-feira, feriadão, mas de muito trabalho para os jogadores da Macaca que realizaram atividade no período da manhã no CT do Jardim Olina. Daqui a pouco vamos ouvir Dudu Vieira, volante experiente, uma das caras novas do elenco da Ponte, que falou justamente sobre a questão envolvendo o atacante Gé, que foi o alvo de críticas por parte do torcedor na derrota para o Goiás na última rodada. A Ponte enfrenta o Amazonas na segunda-feira. Aliás, hein? Feriadão, mas todo mundo da Ponte vai ter que ficar de olho ligado na TV, porque o Amazonas tem uma pedreira hoje, encara o Flamengo pela Copa do Brasil. Liga dos Campeões, Bayern de Munique e Real Madrid empataram em 2-2 ontem à tarde na Alemanha pelo jogo de ida da semifinal da competição. O destaque da partida foi o brasileiro Vinícius Júnior, autor dos 2 gols do time merengue. Hoje à tarde tem a outra semifinal entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. O destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Corinthians entra em campo pela Copa do Brasil hoje em Natal a partir das 8 da noite. O adversário será o América de Natal, que disputa a 4ª divisão do Brasileirão. O técnico Antônio Oliveira irá mexer no time. O atacante Pedro Henrique e o meia Rodrigo Garro serão desfalques. O volante do São Paulo, Pablo Maia, terá que realizar uma cirurgia devido à lesão muscular que sofreu. Pablo Maia tem previsão de volta para agosto. O São Paulo joga amanhã em Belém contra o Águia de Marabá. E o volante do Palmeiras, Zé Rafael, volta a jogar amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Allianz Parque. Copa do Brasil, 3 jogos abriram a terceira fase da competição ontem à noite. Em Ponta Grossa, o Operário empatou com o Grêmio 0-0. O Bahia venceu o Criciúma por 1-0 na Fonte Nova e na Arena MRV, o Atlético Mineiro venceu o Sport por 2-0. O destaque agora do Guarani, Antônio Lupe. Eu devolvo o destaque fazendo uma pergunta. E o treinador? Por enquanto nada, hein? Nada. O Guarani que demitiu o técnico Claudinei Oliveira no último sábado e até agora não anunciou o nome do substituto que vai assumir o comando técnico do Bugre para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Guarani deve acionar a FIFA porque o clube lá dos Emirados não pagou o valor da venda de Matheus Souza, lembra dele? Lembro, atacante, revelado na base. Pois é, foi embora e o Guarani ainda não viu a cor da grana. Tênis Masters 1000. Chegou ao fim a participação de Rafael Nadal nas quadras de Madrid. O espanhol foi derrotado pelo tcheco Jiří Leca por 2-0. Parciais de 7-5 e 6-4.
Após o término da partida, o Nadal recebeu homenagens dos organizadores do torneio. E agora o destaque de Fábio Chaib. Ótimo dia para você, grande abraço, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Destaque dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além do jogo do Timão, outros 6 jogos nesse feriado. Logo à tarde, daqui a pouco, às 4 horas, o Sampaio Corrêa recebe o Fluminense. O jogo será em Cariacica, no Espírito Santo. Mesmo horário de Brusque e Atlético Goianiense. Já o Bragantino entra em campo às 6 horas da noite, na Paraíba, para encarar o Souza. Mesmo horário de Ipiranga e Atlético Paranaense em Erechim. No Castelão, às 7 da noite, tem Fortaleza e Vasco. E às 9h30, como trouxe o Lupe a informação, o Flamengo recebe o Amazonas, próximo adversário da Ponte Preta na Série B. O Onça Pintada, que conta no elenco com Ivan Alvarinho, Sassá e o atacante Jô, hein? Grande Fábio Chaib. E o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlão de Freitas. Ótimo dia, ótimo feriado, hein, Carlão? Bom dia, Júlio Nascimento. Um ótimo feriado para você e para o ouvinte CBN. O Matheus Souza foi aquele, não sei se vocês vão se lembrar, ele me perde um gol no derby. Primeiro lance praticamente da partida, aquele do Matheus Ludic. Matheus Ludic empata o jogo pro Guarani, mas no início do jogo, Matheus Souza recebe uma bola, ele e Igor Vinhas e deu Igor Vinhas. Ele perde um gol incrível nos primeiros minutos, um gol que poderia ajudar o Guarani na ocasião. Mas já passou. Só dando destaque aí para a despedida do Rafael Nadal nas quadras de Madrid Masters 1000. Não sei se você acompanha o Júlio, que homenagem maravilhosa fizeram para o Rafael Nadal. Rafael Nadal que está aí vivendo os últimos dias no circuito do tênis. E você, como é um aficionado por outros esportes, por heróis esportivos, está chegando a hora, né, da gente curtir os últimos momentos do Nadal como um tenista profissional. E ontem foi uma homenagem sensacional, homenagem que arrancou lágrimas dos torcedores que estiveram presentes lá na Casa Florida, lá no estádio lá de Madrid, onde está sendo disputado o Masters 1000. Quem ganhou do Nadal mesmo? O Nadal perdeu para o tcheco, que o Júlio citou o nome. Tá bom. Jiri Lehec. Mas foi linda homenagem. E a homenagem do Federer já tinha sido emocionante, né? Sim. Que inclusive com a Mirka Federer foi Inclusive, uma carga emocional muito grande. Inclusive o narrador ele estava citando isso, né? Alguns heróis do esporte estão se aposentando. Falou do Federer, falou do Nadal, já teremos o Djokovic também. Algumas lendas, infelizmente. A gente o tempo é cruel. A gente não fala um do outro. A gente não fala um do outro. A gente não fala de um sem falar de outro, né? De Federer e Nadal foram talvez uma das maiores rivalidades da história do tênis. Sim. E 2 caras fantásticos, assim, não só como atletas, mas como pessoas, né? Sempre foram exemplares, né? Fora das quadras, carreiras perfeitas. Cara, do Nadal ontem, realmente. Eu sabe quando você tá zapeando a televisão, aí passou, eu vi que o Nadal estava perdendo, aí eu deixei para ver o que ia acontecer. Ele perdeu o jogo, mas, nossa, as homenagens foram sensacionais, emocionantes. Falando em ídolos do esporte, né? Hoje, 1º de maio, a gente não pode deixar de citar aqui que é uma data especial e triste, né? Especial porque a gente tem a possibilidade de lembrar sempre em memória de um dos grandes nomes do Brasil no esporte, Ayrton Senna. E triste porque são 30 anos, talvez, de um dos dias que o Brasil mais chorou, né? Fábio Chaib, Carlão, Lupe, vocês vivenciaram isso, né? Sim. Sim. Mais jovens, quem nasceu depois da morte do Ayrton Senna, como é o meu caso, tem noção do que é, do tanto que se fala, né? Os nossos pais sempre falam muito desse 1º de maio de 94, como que o Brasil foi impactado. Mas a gente aproveita aqui, né, para reverenciar, né, Carlão, a memória de Ayrton Senna da Silva, um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Cara, foi um dia, acho que quem viveu lembra exatamente o que estava fazendo, né? O Brasil era um país aficionado por Fórmula 1, hoje continua sendo, mas os que amam realmente o esporte. Na ocasião, na época do Ayrton, não, todo mundo torcia realmente pelo Ayrton e foi ali uma morte ao vivo, né? Foi chocante, foi terrível e foi um negócio assim tão monstruoso que eu lembro que na segunda ou na terça-feira, quando chega o corpo do Ayrton no Brasil, poxa, eu estudava no Colégio Adventista, estava na 7ª série, parou a aula para
pra gente observar o cortejo, o funeral, foi algo... Até hoje, né? Toca essa música, mexe demais, porque o Ayrton Senna foi um dos heróis, né? Estávamos falando de monstros do esporte, ele foi um destes monstros e brasileiro, né? Isso que é muito legal. E infelizmente, né? É importante relembrar, mas há 30 anos aquele golpe no coração do brasileiro que foi a morte de Ayrton Senna no circuito de Imola, na curva Tamburello. Você era. Eu lembro. Você eu tinha lembro, o quê? eu Lutou tinha- 8, eu tinha- 8, 9? Não, de 3 para 4 anos. Lembra, Lu? Sabe por que eu lembro? Não, mas tá medindo a idade, cara. 34. Ah, tá. Eu faço aniversário em junho, eu tinha 3, finalzinho de 3 indo para 4 anos. E sabe o que foi engraçado? Que no domingo, quando teve o acidente, foi próximo da hora do almoço, né? Sim, E no período da tarde tinha uma apresentação da escolinha, cara. E assim, não cancelou. Mas, sabe, tipo assim, eu lembro até hoje, porque foi uma apresentação, todo mundo tava fantasiado pra rock, a gente fez guitarras de isopor, sabe? Mas tava um clima de velório. E eu lembro que minha mãe, nossa, meu pai adorava o Senna, meu pai tava emocionado, minha mãe Seu que não Antônio. minha mãe não acompanhava muito, mas o que ele fez também fora das pistas representou muito pro Brasil. Então, assim, foi uma apresentação que era pra ser de muita felicidade, de alegria, todo mundo, todas as crianças ali dançando, mas não foi a mesma coisa. E a gente não entendia, né? Eu, pelo menos, assim, eu sabia que o que tinha acontecido, mas eu não sabia o que ele representava pro Brasil. E ao longo do tempo, a gente foi descobrindo o que era e o que foi Ayrton Senna da Silva, um dos heróis brasileiros, dentro das pistas e fora delas. E esportivamente, o Brasil vivia um momento complicado. Nós conquistamos o Tetra, né, meses depois, mas no futebol a gente não ia bem. Passamos nas eliminatórias para a Copa, mas daquela maneira, né, com o Romário fazendo gol. Então o Brasil estava carente de conquistas e a Fórmula 1 era o nosso refúgio, né? Com o Nelson Piquet, é bem verdade, mas o Ayrton Senna que teve não só a qualidade como piloto, mas aquela empatia, né? O povo brasileiro se identificava com Ayrton Senna, por isso foi histórico. Eu lembro que eu fui num jogo Ponte Preta e Mojimirim, e antes de começar uma choradeira, a torcida da Ponte cantando o nome do Senna e tal, e teve um Palmeiras e São Paulo, 3 que a o 2 Morumbi, Palmeiras. uma das poucas vezes em que as duas torcidas se uniram e Sim. começaram a gritar o olê, olê, olá, Senna, Senna. Naquela manhã eu tava em Cajamar, num sítio de um amigo do meu pai. Eu lembro, a gente vendo No Aras, né? a repercussão. Foi complicado mesmo ter esse jogo Falou. depois acompanhando. E foi muito triste porque ficava sempre na televisão mostrando. E... Pior foi a semana depois, né? Que você disse, né, Carlão? Cortejo chegando, o corpo chegando. É porque as cortejo. pessoas não Só acredita acreditavam, quando- né? Não exatamente. acreditavam. Só acredita Não tava quando tem- acontecendo. E eu, assim, falando agora sobre jornalismo, né? A Sim. cobertura em si é muito interessante. E a cena Como o é forte, Galvão cena tem é forte. o feeling, né? Sim, sim. O Galvão, ele meio que ele tá ali quando tem a batida, Sim, o pescoço faz assim, né? ele meio que entra num estado de preocupação muito mais forte do que teve, por exemplo, com dias antes no Rubinho, que foi plasticamente a batida do dia Rubinho. antes. Foi pior. Exatamente, foi pior Foi a pior, batida do é. Rubinho. Mas quando tem a batida do Senna, ele muda o tom de voz na hora. Sim. Sim, Senna porque bateu. E aí tem ele aquele- fala que ele... Tem aquela cena do pescoço, É. né? A pessoa já. Porque eu acho que aquela cena morto. do pescoço, Fábio, é a cena de esperança de que ele estava... Porque o Galvão, ele narra, Senna bateu forte. É. E aí o Senna mexe o pescoço. Ele acha que é a esperança de todo mundo de que ele iria tirar o capacete e ia sair. Eu acho É. que foi ali que foi. E aí, infelizmente, que muita gente fala que ali E- foi o... E lembrar, né, pra quem acompanha mais a Fórmula 1, Rapaz do céu, olha aqui. Deus me livre. pra quem acompanha mais a Fórmula 1, foi um divisor de águas, né, em relação aos equipamentos, à estrutura de sim. carro. Infelizmente Foi um fim de precisou. semana Porque terrível. Imola era um circuito extremamente perigoso. E os pilotos estavam contrários, né, à prova naquele momento, naquelas circunstâncias. Então, até o documentário do Senna ele mostra muito disso, né? O quanto que ele Ele contestava. estava desanimado. Isso. Sim. Enfim, aí vai da crença de cada um, mas ele parecia sentir que algo ruim aconteceria Foi o naquela Rubinho que naquela bateu? semana. Porque Foi, teve- o fim de teve- semana foram morreu dois, né? Ratzenberger Morreu. na Isso. sexta. Não, o Rubinho bate na sexta, Sim. Ratzenberger Morre no morre no sábado. sábado e o Senna morre Já no não era pra ter domingo. corrido. E já né? o pessoal já tava E antes da querendo... corrida, um dos primeiros documentários sobre Ayrton, agora tá saindo um monte, né? E eu vou me deliciar com todos. Mas um dos primeiros documentários que fala desse dia e tal, o fim de semana ele foi recheado de reuniões, e o Senna liderando a reunião, porque para
Pra não ter, né? Pra não ter a corrida, a segurança tinha que ser A tecnologia melhorada, não tal. era tão avançada como é hoje. os Muitas carros. reuniões e eles foram pra corrida e aconteceu. É verdade. Ayrton Senna do Brasil, é isso, gente. Então, nossas reverências ao Ayrton Senna. Hoje até esticamos aqui a abertura de maneira justificável, né? Sim. Porque a gente precisamos falar sempre da idolatria e de todo o legado deixado por Ayrton Senna. Agora são 11 horas e 20 minutos, estamos no ar com o CBN Esportes, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. Voltamos daqui a pouco. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa Trânsito. Informações do trânsito de Campinas com Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Thaís. Ótimo dia, ótimo feriado para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Andrade Neves tem lentidão na saída da Estação Cultura e mais à frente na chegada ao Balão do Castelo. No sentido centro, são boas as condições. Avenida Barão de Itapura tem lentidão da Avenida Andrade Neves até a Avenida Brasil, principalmente ali pela pista da direita. Quem segue pela Avenida Brasil encontra excesso de veículos próximo ao Balão do Tavares, sentido Vila Nova. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia tem lentidão somente pela pista da direita, na saída da Rua Paula Bueno, e pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Francisco Glicério. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN. Ótimo feriado para você. Agora são 11 horas e 23 minutos. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Tem jogo nesse... Tá rolando o Palmeiras feminino, né? Palmeiras, Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, 2-0 contra o Real Brasília. Real Brasília, que é de Brasília, né? Exatamente. A batida do Senna foi pior do que a do Rubinho, tanto que foi fatal. E no sábado também tivemos morte do austríaco. Lembra aqui o Marcelo, o nosso ouvinte. Bom dia, JN, Lupe, Carlão, Fábio, tamo junto, Charonal. Temos que enaltecer o Campinas no basquete porque ganhou de uma equipe forte e bem treinada. Além de jogar basquete... Ah, que isso aí, só viu? Não, agora fala. Não, Não, vou cortar isso. fala. Pô, tá maluco.
Vamos lá. O Rogério pergunta aqui: Luxemburgo poderia pintar no Guarani? Cara, me perguntaram isso hoje de manhã. O que você respondeu pra essa pessoa Eu que te falei perguntou? assim: acho difícil. Acho difícil. O Luxemburgo é um desejo do Guarani há muito tempo, antes dele voltar pra Série A. Foi daquele período que ele treinou o esporte, depois ele ficou um tempo parado. O Guarani chegou. Ele ficou bastante tempo parado. Ele conhece ali o Ricardo Moisés, que é o CEO do Guarani. Mas eu acho difícil. Seria uma atração. Uma atração a mais. Não sei se, O Luxemburgo... se é o que o Guarani precisa neste momento. Ele dirigiu o Guarani em 91, né? Saindo do Bragantino, ele dirigiu o Guarani, mas ainda não era esse Vanderlei Luxemburgo, esse assombro de treinador que virou. Foi pré-Palmeiras isso. O Luxemburgo tá acertando com o Cruzeiro pra ser coordenador técnico lá. Na Nova SAF. Pedro Lourenço é muito... Informação quente, Fabrício. Mas não foi o Pelaipe que foi pra lá? Pelaipe saiu do Botafogo? Pelaipe saiu do Botafogo. Tinha acertado, sim. Pelaipe saiu do Botafogo de Ribeirão e acertou com o Cruzeiro. O Alexandre Matos e o Luxemburgo, não sei qual que é. Então, a gente vai ter que Vai agora ter entrar que- no consenso, né? Não, o Lupe tem informação. Ribeirão Preto é a casa dele também. Não, né? minha casa é Campinas. Samuel Venâncio foi quem, então foi foi quem colocou. bastante também do Cruzeiro. Então, eu acho assim, o Ricardo Moisés disse que o nome, né, Lupe, que vai ser anunciado, não vazou. Não vazou. Então, Outra, você façam sabe... suas apostas. Olha, Júlio, tudo bem que financeiramente agora sim eu acho inviável, mas no futebol, de repente, o Guarani pode conseguir. Agora, para a própria diretoria, o Luxemburgo seria uma boa, porque ele seria a vidraça. Porque a gente percebe nas redes sociais e conversando com alguns torcedores do Guarani, muitas críticas para a administração do André Marconato e também para a gestão do Ricardo Moisés. Porque muita gente, ele se afastou do futebol. Uma ova, não se afastou. Não se afastou do futebol. Ninguém é bobo, ninguém é cego. O homem forte do futebol do Guarani é o Ricardo Moisés. Agora, de repente, uma chegada do Vanderlei Luxemburgo, esses nomes ficariam escanteados, né, no entender da torcida, e o Luxemburgo seria aí a vidraça, né, com relação a críticas. A gente tá falando de um salário de cerca de Não, 500 mil isso eu tô falando reais, né? hipotética. Eu acho muito difícil. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Mas se acontecer... O Cruzeiro encaminhou a contratação do Pelaipe, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, para ser o homem forte do futebol ao lado do Alexandre Matos, e também um ex-jogador do clube e que também tem uma passagem pelo Guarani. O Edu Dracena. O Edu Dracena também é um nome cotado para ser o novo diretor técnico do Cruzeiro, que acho que é essa função que o Chaib falou. O Edu Dracena deve ser aí mais um integrante do departamento de futebol da Raposa. O Edu Dracena é muito ídolo do Cruzeiro. Inclusive, Muito. porque aquela tribo de 2003, Coroa, né? ele participou, né? Ele é Alex, né? Alex capitão e Edu, um dos líderes da equipe. Mas aí eu acho que a gente tá com tempo para debater um assunto, porque eu acho interessante, né? Alguns jogadores que penduraram as chuteiras, eles tiveram dificuldade para achar um novo segmento profissional. A gente percebe que alguns caminharam pro futebol para ser dirigente, treinador, que é o de costume, né? E outros acabaram entrando no meio do jornalismo para comentar. E a gente percebe que alguns profissionais que entraram nesse ramo do jornalismo, eles não conseguem ficar. Por exemplo, o Edu Dracena, até outro dia, estava comentando. O Alex estava até comentando. Tem mais um também que saiu recentemente. Fábio Santos virou comentarista. Fábio Santos, mas saiu do jornalismo para voltar pro futebol. Tava na ponta da Não, linha. passa, vai, continua. Tinha o Williams, zagueiro. Pedrinho saiu, voltou pro Vasco. Tinha o Williams, zagueiro do Corinthians também, que era do Sport TV. William Capita? Tá trabalhando aonde? Então, ele agora ele o Ricardinho, que é da casa, comentarista do Sport TV, ele foi comentarista, saiu para ser treinador, aí ele resolveu voltar. Mas eu acho que tem um assunto X que eu levantei aqui, mas eu achei curioso. Mas você tocou no assunto em virtude do Edu Dracena. O Edu é um cara que precisa se encaixar, né? Porque ele encerra a carreira no Palmeiras, aí ele vira um homem ali dos bastidores do Palmeiras, aí ele vai pro Santos. No Santos ele já tem embates, né, com o próprio técnico Fábio Carille, aí ele passa a ser comentarista e agora ele pode retornar aí à função de dirigente. Quer ver um Elano? Elano, pelo que a gente vê e percebe, ele ainda quer ficar no futebol, mas ele tem feito alguns trabalhos aí nos streamings. Gostou dessa minha linguagem? Gostei. Nossa, ontem eu fiquei bem apavorado, cara. Por causa de quê?
Fatou Dieng, a francesa, estava conquistando o prêmio de MVP. E eu teria que entrevistá-la em inglês. Aí Licinara mete uma bola de 3, faltando 10 segundos para acabar, passa na eficiência e é eleita MVP. Eu falei, Licinara, obrigado, você me salvou. Thank you, Licinara. 11h30, daqui a pouco informações de Campinas. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de maio de 2024. A Polícia Federal anunciou que prendeu 18 pessoas em flagrante por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com a corporação, os detidos tentavam deixar o país com drogas no estômago. O destino deles não foi divulgado. A PF aponta que 53 prisões desse tipo foram feitas até o momento em 2024. O número representa um aumento de 20% em comparação com o total de 2023. A defesa de Érica Souza contestou a decisão da Polícia Civil do Rio de Janeiro de incluir homicídio culposo no inquérito da morte de Paulo Roberto Braga. A advogada da mulher discorda da alegação de omissão de socorro feita pelo delegado responsável pelas investigações. De acordo com ela, a sobrinha do homem não disse que era cuidadora dele. Érica é investigada ainda por vilipêndio de cadáver e tentativa de furto mediante fraude por ter levado o tio morto para pegar o empréstimo em um banco no Rio. O principal argumento da família e da defesa é que ela não tinha consciência de que o idoso havia morrido. A terceira fase da Copa do Brasil continua hoje com mais 8 jogos. Os destaques são as partidas entre Fluminense e Sampaio Correia às 16h, Fortaleza e Vasco às 19h, América de Natal e Corinthians às 8h e Flamengo e Amazonas às 9h30. Nesta terça-feira, o Atlético Mineiro venceu o Sport por 2-0, enquanto o Bahia bateu o Criciúma por 1-0. Operário do Paraná e Grêmio ficaram no empate em 0-0. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 33 minutos. Você gosta, né? Você quer contar os bastidores? Eu vou falar um negócio. Você gosta de uma coisa manda errada. pro ar aí. Manda pro ar aí. Como que você falaria com a Fatou Dieng? English. Hi, my name is Antônio Lupi. Tá bom. O JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Ela já sabia Lógico, quem é. Aí depois faz a pergunta. Não, depois é a consequência. Aí é resenha, rola solta. Ó, bom dia, amigos da CBN. Dizem que o Pelé não jogaria no futebol atual. Eu discordo. Nossa, mano. Com a preparação certa, ele teria uma condição física de melhor do mundo. E digo mesmo sobre Ayrton Senna, com a tecnologia dos carros de hoje, ele pilotaria com uma mão só. JP de Moraes. Meus amigos. Eu acho que a gente tem que... Carlão, você pode não falar vou entrar. a gente em respeito à data, eu não vou entrar nesse tema. Não, vamos falar do Pelé. A gente tem que respeitar as épocas, né? Cada um... Ó, por exemplo, Messi e Cristiano Ronaldo ficaram marcados. Ronaldo, Romário, sei lá, ficaram marcados. Pelé, Coutinho... Mengalvio, aquela Dudu, aqueles monstros. E todos monstruosos. Todos sensacionais. Eu sou Messi, eu sou Cristiano Ronaldo. Cada um tem a sua preferência. Agora, todos a gente colaboraram tem que respeitar. É igual no mundo do tênis. Monstruosos. Federer, Djoko, Nadal, todos monstruosos. Isso é, o gol do Palmeiras no feminino, 3-0 contra o Real Brasília. É mesmo? Amanda Gutierrez, o 9º gol dela no Campeonato Brasileiro. Ô, Júlio, só fazer um parênteses. Vai. Né? Você leu aí uma participação que fala que o acidente do Ayrton Senna foi pior. Claro, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Mas o Júlio, ele citou a palavra plasticamente. A imagem do acidente do Rubinho, ela é realmente mais forte que a do Senna. O carro do Rubinho, ele voa.
Ele voa e bate no guarda-reio. O do Senna não, ele apenas bate ali, não tem esse processo de voar. Mas, infelizmente, aí o Ayrton Senna veio a óbito, mas o acidente em si, o do Rubinho, ele chama até mais atenção. É isso. Bom, gente, não é uma competição de acidentes, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente não tá aqui pra ficar comparando o acidente X com o acidente Y. A gente lamenta a morte do Senna. A gente queria não falar de nenhum acidente. O do Ratzenberger foi terrível também. O carro ficou completamente exposto. Credo. Inclusive. Exatamente. O que a gente tá colocando aqui é que foi uma semana delicadíssima na Fórmula 1. Em que os próprios pilotos reclamavam das condições e dos perigos daquele GP. Bom dia. Será que o Carpini será técnico do Guarani? O Jonathan Oliveira pergunta. Eu diria não. Eu diria... Posso me surpreender Carpini aqui. no Guarani? Eu acho que o Carpini, ele ainda... Pouco provável. Ele vai seguir ainda numa prateleira. Times sim. médios, rebaixamento. Isso. Série A, acesso Série B. Eu acho que, mesmo que a passagem dele pelo São Paulo não tenha sido boa, eu acho que ele mudou um pouco de prateleira. O Vasco é um... Isso que eu ia falar. O O Vasco, Vasco eu ouvi pra isso. Carpini serve, hein? Sim. Cuiabá também, né? E do Cuiabá tentou um português lá, ele... Tá acertando agora, acabei de ver, com João Paulo Souza, João Pedro Souza, um português do Famalicão. Ah, tá. João Pedro Eles queriam outro português, né? Não logrou êxito. Não. 11h36. Vamos com informações. Futebol Paulista aqui no CBN Esportes. O Corinthians está em Natal, no Rio Grande do Norte, para enfrentar o América de Natal pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo, na Arena das Dunas, terá início às 8 da noite. O técnico corintiano Antônio Oliveira fará mudanças na formação que venceu o Fluminense no domingo. O atacante Pedro Henrique está lesionado, enquanto o meia Rodrigo Garro fica fora do jogo devido à suspensão. Permanecem no departamento médico o zagueiro Gustavo Henrique, o meia Igor Coronado e o atacante Yuri Alberto. O Corinthians disputou as primeiras duas fases do torneio, tendo eliminado o Cianorte e o São Bernardo. O técnico Antônio Oliveira foi expulso no último jogo da Copa do Brasil, por isso não comandará o jogo do banco de reservas. O América de Natal disputa a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e sustenta a maior invencibilidade do futebol brasileiro no momento, com 16 jogos sem perder. O São Paulo continua a ter um aumento no número de jogadores lesionados. A lesão que o volante Pablo Maia sofreu no treinamento anterior ao clássico contra o Palmeiras deve retirá-lo de ação até agosto. Pablo Maia será submetido a uma cirurgia na coxa. Outro que passa a ser desfalque é o lateral esquerdo Wellington, que sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo. O São Paulo joga amanhã em Belém contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. O Palmeiras irá receber o Botafogo de Ribeirão Preto amanhã no Allianz Parque, a partir das 9h30 da noite. O volante Zé Rafael irá retornar aos jogos nessa partida. Zé Rafael não atua desde o fim do Campeonato Paulista, no início do mês, por causa de uma lombalgia. De São Paulo, Vinícius Moura. Obrigado, Vini Moura, com todas as informações do futebol paulista, né? A Copa do Brasil aí chamando a atenção. Teremos um jogo tranquilo pro Corinthians hoje, Fábio Scheibe? Pelos números, não, né? O América é o único invicto do futebol brasileiro. Você sabe que tem um jornalista que hoje participou do Bom Dia Cidade que disse que vai ser uma moleza. Para, não. Uma moleza. Inclusive, esse espera vídeo a sua já vez. está Espere a sua vez. Espera a sua vez, nada. Porque você vem. É a segunda vez que você vem falar essa fake news. Não. Eu falei assim. Eu tava assistindo. Não espere moleza, torcedor do Corinthians. Apesar do América disputar a 4ª divisão do futebol brasileiro, não vai ser moleza. Só que aí vem esse espalhador de fake news que apresenta esse programa. E aliás, eu vou abrir um protocolo, uma reclamação pra você deixar de apresentar, porque você só fala fake news. É o único invicto do Brasil, como trouxe o Lioy aí também. O único time que está invicto, 16 partidas de invencibilidade. O Moura. O Moura, perdão, eu confundi os nossos grandes repórteres, já até está seguindo outro caminho. O América de Natal, que vai jogar na Arena das Dunas, né? Um estádio de Copa do Mundo. Enfrenta adversários diferentes do patamar do Corinthians, mas hoje pode ter a torcida. Então, o Corinthians vai ter muita torcida lá também, o Nordeste é muito corintiano.
Mas é um jogo, para ser bem sincero, uma dúvida, né? Não dá para saber como vai ser o time adversário do O Corinthians. América tem aqui jogadores conhecidos aqui de Campinas. Olha, Guilherme Guedes na lateral esquerda, jogou na Ele ponte. toca piano. O É verdade. E canta boa, bem pra caramba. boa, legal. Quem que é o técnico do América É mesmo? o Marquinhos Santos. Santos. O Enderson, ex-Guarani. Souza, ex-Ponte Preta. Norberto, ex-Ponte Preta. Rafinha, ex-Ponte Preta. Jogadores. Rafinha, cara, 2012. Não O time que a Ponte montou pro Brasileirão da Série A, o Rafinha fazia parte daquele time. Não lembro. Jogou na Ferroviária, um pontinho. Não dá pra saber, né? Esses jogos de Copa do Brasil é complicado isso. O time pode estar bem lá, pegar um jogo bom também. Mas tem a volta, né? A diferença das primeiras fases é que não é jogo único, o jogo de vida mesmo hoje pro Corinthians, ou jogo de mata, né? Então tem a possibilidade de ter, caso aconteça alguma tragédia hoje lá em Natal, ter o jogo da volta para poder conseguir a classificação. Empate é um bom resultado, né? Sim. Decide em casa depois. Sim. Mas o Corinthians não pode jogar para empatar contra o América de Natal. Não, temos que parar com esse pelas negócio ao Corinthians. circunstâncias O atuais- Corinthians hoje ele tá fazendo o campeonato Não, de mas, permanência. ô Lupe, a diferença de investimento é muito grande, cara. Grande, É. mas... O dinheiro aí tem que ser justificado. Eu acho que Claro. ele tem a obrigação de ir pra Natal pra vencer. Mas o empate não é Mas ruim. trazendo o jogo vivo, é equilibrado. Claro, né? Vai jogar lá, Arena das Dunas. Igual o Grêmio ontem É. empatou com o Operário. Ó, o Operário é diferente, uma prateleira diferente do América, tá na Série B, mas mesmo assim. Mas né, sabe o também. que acontece? Quando tem esses times que tem uma dificuldade financeira, por exemplo, Operário, América de Nossa, eles Natal, enfrentam um grande- Souza. Faz o e jogo da vida. É o jogo da vida. Se o time passa de fase, quanto que é essa fase? Você tem o valor? Acho que é quase 3 milhões de reais. Cara, 3 milhões de Mas reais, se duas você temporadas pegar, pro é o América. orçamento do América do ano. 11h41. O senhor para de espalhar fake news por aí, viu? E tem o jogo do Amazonas também, que a gente trouxe também, o próximo aniversário da Ponte, enfrentando o Flamengo no Maracanã. Você vai assistir isso aí, Fábio? Pra É analisar o o único próximo jogo das adversário? 9h30, então a gente pode assistir, né? O único jogo das 9h30. Invade um pouquinho o jogo do Corinthians ali, mas depois é pra mudar, né? Pro jogo do Amazonas. O jogo do Corinthians Amazonas de Sassá Lotério, né? Sassá, Ivan Alvarino, que era do Ivan Búzios. Amorinho, tá no Amazonas. Jô. Matheus Matheus Serafim, jogou no Guarani. Serafinha. Você é um Exatamente. cara noturno, Fábio Scheibe? Sou, durmo Boêmio, tarde. é? Gosto de ver os jogos, cara. É. Eu gosto de ver a repercussão depois, cara. Principalmente. Você tem paciência pra assistir? Sim. Não, eu fico ouvindo a repercussão, ouvindo. Boa, aí Principalmente as rádios do Rio Grande do Sul. Gosto Então muito. você é um cara da noite. Não, eu vou dormir um cara que meia-noite e dorme meia, tarde. assim, uma hora. Assim. É um bom ver. Acorda o quê? Umas 9h30? Não, 7h30. Já tem ali um belo café da manhã. Lê os jornais. Ovos. Ovos, que é muito bom. Pra gente perceber. Percebeu sexta-feira. Vai, Julio. Tem participação? O Cristiano Salvione, falando sobre o Amazonas, está dizendo que a Ponte tem a obrigação de ganhar do Amazonas, porque a Ponte vai ter a semana inteira para jogar. Sim. E o Amazonas tem esse jogo aí contra o Flamengo. Eu também acho que há uma boa possibilidade, né, da Ponte aí na próxima rodada, mas daqui a pouco a gente fala da Ponte com mais calma. Pois não, Só Fábio? um detalhe do Amazonas, os caras estão dando. O tiro pode sair pela culatra, né? Você Por viu o jogo quê? da volta, os valores dos ingressos contra o Flamengo? O Não. jogo da volta, não é esse. Isso daqui é no Maracanã hoje, daqui a 20 dias, jogo da volta na Arena. Inflacionaram. R$1.300, que R$1.200. isso. Pô, tá Sério. mais caro que o Super Bowl. Sim. O Super Bowl, olha a minha cabeça. 1.300. E o jogo do futebol americano aqui da primeira 1.200, rodada 700. no Brasil. Os caras estão viajando. Ah, não, pelo amor de Deus, calma aí também. É que tem muito flamenguista lá, então. Não, mas isso aí, cara, isso aí Mas é a desrespeito. CBF tem que ficar em Tá cima. louco, é muito acima. Não pode deixar acontecer. Acho que nem pode, viu? Sim. Nem pode. Inflacionar dessa maneira aí, escancarada, é uma vergonha. Não pode acontecer isso, não. 11h44, depois do intervalo, a gente fala de Guarani e Ponte. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter?
Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. DN Esportes Campinas. Onze horas e 46 minutos. Vamos lá com informações da Ponte Preta. Se preparem para enfrentar o Amazonas. Na segunda-feira, esse jogo acontece às 8 horas da noite. A Ponte buscando a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje de manhã tivemos aí uma janela para a imprensa, conversamos com o goleiro Pedro Rocha e também com o volante Dudu Vieira. Destaco as palavras do volante da Ponte Preta, porque ele falou sobre o que a Ponte apresentou nesses dois primeiros jogos, né? A diferença de comportamento do jogo do Curitiba, do empate em 1-1, para a derrota contra o Goiás por 3-0 na última rodada. Dudu Vieira também falou sobre o Gé e fez uma análise do adversário. Se o Amazonas que entra em campo hoje, o comportamento técnico e tático deve ser o mesmo que o time amazonense vai apresentar na segunda-feira contra a Ponte Preta. Bom, acho que foi duas partidas meio que distintas, assim, né? Tirando o primeiro tempo nosso contra o Curitiba, que foi bom, muito bom, né? Depois a gente acabou se perdendo um pouquinho o segundo tempo. O jogo contra o Goiás teve jogos, tipo assim, momentos, né, distintos, que até o pênalti a gente estava muito bem na partida. E depois, por desatenção nossa, os gols todos deles foram uma desatenção nossa. Então, creio que é isso que foi o que pegou. O fator principal assim, no jogo, né? Mais a desatenção nossa. Então, agora é pegar esses erros que para poder, contra o Amazonas, a gente já fazer diferente. A gente está conseguindo essa primeira vitória nossa, que vai ser importante. Bom, a gente sabe que nós temos que fazer diferente, né? Que contra o Goiás, como eu falei, né? Até o pênalti a gente estava se comportando bem. Mas a Ponte a gente não pode se contentar com apenas o jogar bem. A gente precisa ganhar. Segunda-feira é uma chance, né, importantíssima para nós, para a gente trazer o torcedor, né, para o nosso lado, conseguir uma vitória, jogando bem, acabar convencendo, porque que isso é o mais importante. Acho que para a gente conseguir o acesso, que é isso que a Ponte Preta pensa, a gente precisa começar nessas vitórias e eu creio que segunda-feira já vai ser o pontapé inicial para nós. O Dudu, eu sei que é complicado falar desse assunto, mas o que a gente viu além do resultado contra o Goiás foi aquela questão do Gé perdendo o pênalti, e aí depois ele foi substituído aos 27 minutos do primeiro tempo. A gente sabe que não é legal o jogador sair ainda no primeiro tempo, mas foi uma necessidade. Você é um cara experiente, já começou no futebol, o Gé está nessa trajetória. O que vocês mais experientes, mesmo chegando agora, têm passado para ele, conhecendo ele, para que ele fique um pouco mais tranquilo e não repita, né, essas situações de jogo que podem prejudicar não só o Gé, mas também a equipe como um todo? Bom, acho que essa parte do pênalti, acho que o jogador ali dentro, ele toma as decisões, né? Dali o momento dele, ele achou que ele estava bem, né, estava confiante, e é um cara que a gente acredita muito, né? A gente já jogou contra várias vezes, o cara é difícil de ser marcado, cara muito bom, cara trabalhador, e eu creio que, assim, que a Ponte montou um grupo muito bom, muito forte. As pessoas que trabalham aqui na Ponte é honesta, e eu creio muito assim, que com a ajuda de todos nós vamos conseguir, né, resgatar os jogadores que estão no DM ainda, né, os que estão voltando, para a gente conseguir fazer uma grande temporada. Hoje o Amazonas joga pela Copa do Brasil contra o Flamengo, né? É uma competição diferente de Série B, mas dá para tirar algo para o jogo de segunda, ou você acha que por ser estilos de competições diferentes, são estilos de jogos diferentes também do adversário da Ponte da próxima rodada?
Acho que vai mudar algumas coisinhas, né? Porque quando a gente se joga assim contra um time muito grande assim, a tendência, de repente, o comportamento não é o outro, né? Mas a gente precisa estar atento para todas as articulações dele, para a gente, segunda-feira, a gente não ser surpreendido em nada. Eu também acho que o que o Amazonas demonstrar em campo hoje vai ser algo diferente do que vai ser apresentado na segunda-feira contra a Ponte Preta. O Flamengo provavelmente vai dar ritmo ao jogo, o Amazonas jogando aí de forma defensiva. A Ponte precisa vencer urgentemente essa partida, é um adversário direto. A gente ainda não tem informações do que o João Brigatti vai fazer por conta dessa indefinição de esquema tático, se vai com 3, se vai com 2 zagueiros. Foram formações diferentes nos primeiros 2 jogos, então uma expectativa altíssima para o que a Ponte Preta vai apresentar contra um adversário direto nessa Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas, que também ainda não venceu na competição. Bom, Carlão, acho que é uma semana que serve para a Ponte acalmar os ânimos, né? Trabalhar a questão do Gé, mas é inevitável que esse seja o assunto, né? O Dudu Vieira vai para a coletiva, vai ter que falar sobre isso. O jogador que conversar com a imprensa vai ter que falar sobre isso. Então, a Ponte ela precisa se blindar e buscar a vitória, porque se acontecer a vitória, tudo disso vai ficar para trás. Sim, até porque essa blindagem força a gente a criar suposições, né? Sim. Aí toda entrevista realmente vai ter que abordar esse assunto. E a gente até solicitou hoje para a assessoria, podemos falar com o João, porque não tivemos a coletiva, aí não concordaram, mas a gente respeita a decisão. Mas eu acho que seria legal o Brigatti falar, até para esclarecer e evitar especulações. Evitar especulações, principalmente, mostrar para a torcida qual o real intuito dele com relação à equipe da Ponte, o real intuito do Gé. Até de repente, para amenizar, falar que tenha confiança, deposita confiança no atacante da Ponte, ou colocá-lo para o jogo. Porque ele vai entrar em campo contra o Amazonas, se nada for esclarecido, sob forte pressão. Né? E a gente sabe que o Gé, tecnicamente, tem algumas limitações. No primeiro erro dele, o Moisés Lucarelli vem abaixo. Então o Brigatti tem aí um problemão para escalar a Ponte Preta. Primeiro, a parte do time mesmo, né? 3 zagueiros, 2 zagueiros, joga em casa, vai tomar a iniciativa do jogo. E outra situação é o caso Gé. Ele não deixa de ser importante para o time da Ponte Preta, mas como que ele está? Como que está a cabecinha dele? Como que ele vai suportar um erro no jogo contra o Amazonas e as vaias começarem a aparecer? Então vai ser uma celeuma. Mesmo numa quarta-feira, o jogo é só na segunda, mas o Brigatti tem aí alguns problemas na escalação da Ponte. Não só a parte técnica, a parte do jogo, a bola rolando, mas também essa situação do Gé. Como que ele vai estar, como que a torcida pode reagir. Não é fácil, não. É por isso que esses caras ganham muito, Júlio Nascimento, para resolver esses problemas. Pois é, Fábio Schaib, tô curioso para saber também como vai ser a reação da torcida da Ponte com o Gé na segunda-feira. Exatamente, inclusive a gente comentou isso após o jogo contra o Goiás aqui, né? A gente sabendo como acontece, não pela atuação em si, pela perda do pênalti do Gé, mas por tudo que envolveu, né? Principalmente o pré-jogo, né? Toda a negociação frustrada, a primeira vez que o Gé vai encontrar a torcida ponte-pretana, e teve também no jogo teve essa situação muito ruim de ser substituído antes dos 30 minutos, uma entrada desnecessária no Tadeu, cartão amarelo, e acabou sendo substituído. Tem muita curiosidade para saber também, a Ponte tem que saber que agora não dá para fazer nada com o Gé, a torcida tem que saber disso, querendo ou não, vai ter que continuar lá, é um dos únicos atacantes que tem, já que o Renato também pode estar saindo, né, Carlão? O Renato... Mas vai ficar. Não, vai ficar. Está nos planos. E tem ele só e o próprio Gabriel Novaes, né? E ele já mostrou serviço com a camisa da Ponte. A torcida da Ponte tem que saber que, apesar de tudo, já vai continuar pelo menos até julho, né? Só pra falar, né, do Renato, né, Lupe? É o jogador que tá nos planos, né? O Náutico tentou o empréstimo dele, não conseguiu, e a diretoria conta com o Renato para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Não é um jogador que está aí em processo de rescisão ou de empréstimo para sair do Moisés Lucarelli. Renato foi contratado com um valor até interessante em relação àquilo que a Ponte pode oferecer aos atletas, e a gente espera que ele possa aí ajudar a Ponte, como ajudou o CRB nas últimas temporadas, Avaí e outros clubes por onde passou. Sim, foi uma briga com o Guarani também para contratá-lo, né? Cara, o Renato em forma seria um bom reforço. Sim. Iria ajudar demais, porque
Ele não é tão. Ele não tem o estilo de jogo do Gé, né? O Gé é mais truculento, o corpo a corpo. O Renato é mais técnico, né? Tanto é que os gols que ele fez 2 gols no Paulista. Um contra o São Paulo, que é muito difícil. Né? Pegou de primeira, um bate-pronto, fez um belo gol. De falta contra o Palmeiras, que foi um golaço. Mas tá mal fisicamente? Mal. Lesionado. Ele tá lesionado, tá com problema no tornozelo. Lupe, vamos descer a avenida pra falar do Guarani. Ayrton Senna. Boa, Fábio. Obrigado por ter entendido. Eu não Hoje é um dia importante que fala de Ayrton Senna. Não, raciocínio de... É uma raposa felpuda. Você sabe quem tem boa memória? Quem? Falam que é o elefante, né? Que tem memória de elefante. Bom, vamos falar. Elefante, que aliás é o mascote do ABC. Você ofendeu o cara gratuitamente. Não, eu falei que ele tem boa memória, velho. Memória de elefante. Memória de elefante. E não sei se você sabe, mas o elefante é o mascote do ABC, que é o rival do América que joga hoje contra o Corinthians. Pior que o sarcófago essa aí. Nossa. Bom, vamos falar do Guarani. Esse é feriado, né? Esse é o feriado. Tá triste, mas nada tá triste com o sarcófago. Isso. Vamos lá. Guarani sem técnico, tá? A diretoria ainda não anunciou o nome do profissional. A expectativa é que o anúncio acontecesse ontem, né, na terça-feira, mas por enquanto nada. A diretoria segue conversando com profissionais, vários nomes foram especulados, a gente já citou aqui Igor Magalhães, Lisca, Gilson Kleina, Zé Ricardo, que deve estar indo pro Japão. Quem mais? Igor Magalhães falou? Falei. Falou. Como é que chama? A torcida tá pedindo Felipe Conceição, né? Pelo menos Felipe os ouvintes. Conceição, os ouvintes falaram de Felipe Conceição, mas o Ricardo Moisés, que a nota diz que estava afastado, mas parece que não está afastado, enfim, aí já não é com a gente. O Ricardo Moisés, em uma reunião com os conselheiros, afirmou que não é nenhum dos nomes que foram cogitados pela imprensa. Até por conta disso, levantou essa possibilidade de Luxemburgo, outros profissionais que estão no mercado, mas por enquanto a diretoria ainda não oficializou. Hoje eu até conversei com o Luciano Vasco, o assessor de imprensa, para saber se a gente teria uma janela ou se a gente vai ter uma janela para a imprensa, como de costume, Guarani tem colocado os jogadores à disposição da imprensa para a gente conversar e falar o que está acontecendo nesse início ruim. Ele diz que sim, que vamos ter novidades aí em relação a entrevistas nos próximos dias. E a gente espera também que, quem sabe, essa entrevista, que ainda não aconteceu durante a semana, pode ser com o novo treinador do Guarani. Por enquanto, o Marcelo Cordeiro é quem segue trabalhando com a equipe, comandando os treinamentos do Guarani, que enfrenta o Santos, segunda-feira, na Vila Belmiro, com os portões fechados. Ô, Carlão, será que vai sobrar pro Marcelo Cordeiro esse jogo contra o Santos? Tô achando que sim. Vai sobrar pro Marcelo Cordeiro. Mesmo se o Guarani efetivar a contratação do novo profissional, eu creio que ele não vai ficar no banco na Vila Belmiro. O Cordeiro já começou a preparação eu creio que equipe, vai sobrar pro Marcelo Cordeiro. E não sei não, hein? Não sei não. Eu acho difícil, cara, né? Acho que você já está entendendo o caminho que eu quero tomar, né? Eu acho que não. É difícil, realmente é difícil. Eu estou tentando expressar assim, vai que o Guarani empate, jogue bem ou ganhe o jogo. Com o Carpini foi assim, né? Vamos lembrar, né? Carpini, ou então eles podem fazer deixando. assim, em caso de uma nova postura, um bom resultado, permanece o Marcelo Cordeiro, a exemplo do Carpini, interino, opa, tá dando certo. É o novo treinador do Guarani. Pode ser uma alternativa, mas acho difícil. Estou com vocês também. A partir do momento que não dá certo, a gente contrata e ele continua como auxiliar. Acontece muito disso. O interino, ele tem essa fama, né? Ele tá ali para ocupar o lugar de um treinador. Se vai bem, ok. Se vai mal, contrata um e o interino volta a ser o auxiliar. O Marcelo Cordeiro é uma opção mais barata, né? Mas não creio também nisso. Agora, o futebol, gente, ele é capaz de tudo. De repente, o Guarani encaixa um jogo perfeito lá na Vila Belmiro, conquista os 3 pontos. Marcelo Cordeiro vai como interino na próxima rodada, pega mais um pontinho, interino, acaba sendo efetivado. Não sei se passa essa ideia pelos diretores do Guarani. O próprio Cordeiro também, apesar de ser uma chance enorme de dirigir o Guarani, acho que pode acabar queimando etapas também numa carreira como treinador pro Cordeiro. Mas aí, se você for pegar, ele foi rebaixado com o São Bento. Eu acho que pra ele pode arriscar. Acho que pra ele porque se ele ganha do Santos, o Guarani não ganha do Santos há 25 anos na Vila Belmiro. Correndo, onde é que assina? Se o Cordeiro vai e ganha o jogo, aí é uma situação pra ele, acho que vale o risco. Eu acho que vale o risco. Guardadas todas as devidas proporções, é igual o Carpini. Ele poderia ter ido pro Cruzeiro, poderia ter ido pro Santos. Chegou o São Paulo, meu amigo, não interessa se é acima
do nome do Carpini ainda, né? Um clube que poderia ter Oportunidade bateu né? oportunidade. Onde é que eu assino? Não tem jeito. E depois do Santos, o Guarani joga só no sábado que vem, né? Dia 11, né? Contra o Botafogo. Né? E só um detalhe rapidinho, o Guarani protocolou na última segunda-feira uma representação na CBF contra os árbitros que trabalharam no duelo contra a Chapecoense. Eu acho que é importante, mas é aquele documento que vai levar o nada ao lugar nenhum. Todos os clubes marcar território apenas. Terminou o CBN Esportes desta quarta-feira, feriadão, 4 horas tem Arena CBN ao vivo. Vamos aguardar. Amanhã estaremos de volta com o CBN Esportes. Grande abraço, senhor. Valeu. CBN Esportes Campinas.